amor, caminho, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos e o mal escravo, sim. Mil vezes eu prefiro meu Jesus persegui-lo até o fim. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus pela a válvula de escape. Jesus é a arca para nós abrigarmos nos dias de hoje. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a arca, a forma que Deus deu uma válvula de escape para Noé naqueles dias. Naqueles dias, diz a Bíblia, isso há mais ou menos 6.000 anos atrás, Deus, aliás, há 4.000 anos atrás mais ou menos, Deus anunciou o dilúvio a Noé. Este é o título bíblico aqui, em Gênesis capítulo 6, versículo 13 e 14. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra, ou seja, terminarei com a terra, destruirei. Faze para ti uma arca de madeira de golfo. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira o farás de 300 côvados de comprimento da arca e de 50 côvados de largura e 30 côvados à sua altura. E farás a arca uma janela e de um côvado e acabarás em cima. A porta da arca porás do seu lado e falar-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiros. Eu vou concluir aqui essa leitura, porque aqui foi uma ordem, foi uma fórmula que Deus deu a Noé. Muitos hoje lembram do dilúvio. Muitos hoje refletem o dilúvio com um quadro, uma arca. Você viu a brecha aqui? Parecendo aquele navio. Se você tivesse com a caixa pendurada no pescoço. A história nos diz que houve uma inundação neste planeta. É bom a caixinha com o café. Coisas que Aquela nunca caixinha que tinha você coloca aqui, acontecido. ó. Até porque Vamos fazer isso. na época de Noé não tinha chovido, nunca tinha chovido, apenas um sereno serenava à noite e ali era o suficiente para as plantas viverem. Mas Deus, Mas tá bem baixo, viu, irmão? ele disse isso a Noé, Tá bem baixo. que faria uma destruição daquela geração, porque aquela geração
já havia se esquecido dos mandamentos de Deus. Aquela geração, eles estavam numa condição totalmente contrária às ordens de Deus. Eles estavam com suas mentes voltadas à carne. Eles estavam com as suas mentes longe da lei de Deus. E Deus viu graça em Noé. Deus viu sinceridade no coração de Noé. Portanto, Deus quis salvar Noé daquilo que ele ia fazer, daquela destruição, porque Deus é justo. Ele jamais fará algo com uma pessoa, jamais ele fará algo com um ser vivente, porque Deus é amor. Mas aquela perversão, aquela atitude do homem, da geração naquele tempo, fez com que Deus fizesse essa justiça, porque Ele é amor e é justo, e Ele quis salvar toda aquela geração, mas aquela geração não ouviu mais a Deus, aquela geração ouviu uma outra via, a via do prazer da carne, a via do pecado. E foi quando Deus achou Noé um justo, e ele disse a Noé: não faças como eles. E Noé: faça uma arca, e eu destruirei essa terra com água. E nunca havia chovido ainda, imaginem vocês. E ele deu uma receita. Ele deu uma receita como fazer essa arca. Pegue a madeira de gofre. A madeira de gofre, mais ou menos, você pode imaginar, ela era tão leve igual um isopor. Ela não tinha resistência nenhuma. Mas, segundo as instruções de Deus, Noé fez essa arca com essa madeira fraca. Só que Deus deu a instrução a ele que ele abetumasse, que ele tirasse uma resina de uma outra árvore e entoasse ela. E essa resina foi entrando nessa madeira de gofre, e ela foi se tornando mais forte do que um ferro, e ela foi betumada por dentro e por fora, e ela ficou prova d'água, tanto da água que vinha de baixo, como a água que batia nas suas laterais. Eu gostaria de ler aqui uma passagem que mostra, por favor,